Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Deus é contigo, varão. Amém. Muita alegria, né, poder estar falando aos irmãos, né, mais uma vez. Tivemos recentemente, o pastor Moreira, né, falou. Eu quero aproveitar agora, antes de nós abrirmos a Bíblia, queremos cumprimentar os nossos queridos, né, irmãos aqui da Sala 57, fiéis, né, assistentes aí, estão conosco, sem fiéis adoradores, né, estão o tempo todo. E eu louvo muito a Deus por fazer parte dessa sala. No dia 3 passado, fez um ano, né? Um ano que eu falei aqui pela primeira vez. Então, já tem mais de um ano também, já fiz aniversário também, né? Na Sala 57, com muita alegria. E eu queria cumprimentar também os irmãos do distrito onde nós passamos aí. Inclusive, teve alguns que queixaram que eu não mencionei o nome na última vez que eu falei, não mencionei o nome do lugar, né? Vamos tentar corrigir aqui agora, cumprimentar os irmãos lá do estado do Pará, né? Várias cidades que a gente passou por ali, 9 anos ali, uma grande bênção, muita saudade, aquele povo muito especial, aquela gente maravilhosa. Também os irmãos de Rondônia, 4 anos ali em Rondônia, foi maravilhoso, maravilhoso também. Estivemos também em Sergipe, mais precisamente em Aracaju, e alguém já sinalizou para mim que agora tinha me visto por aqui, né? Na cidade de Aracaju. Cumprimentar também os irmãos aqui do estado da Bahia. Estado da Bahia, já passamos ali no distrito, na cidade de Cândido Sales. Quanta saudade, né? Quanta saudade dos irmãos ali. Mais recentemente, os irmãos aqui em Cruz das Almas. Passamos 3 anos maravilhosos ali também. E agora temos a alegria de estar aqui em Santo Antônio de Jesus, distrito Alto Sobradinho, aqui em várias congregações, cidade de Nazaré das Farinhas, conhecida aí, e também aqui algumas igrejas aqui também em Santo Antônio de Jesus e nas imediações. Muita alegria e um privilégio poder partilhar com os irmãos aqui da Palavra de Deus. Eu queria voltar a um texto, né, que começamos me parece que na última segunda-feira. Quero convidar você a vir comigo na Palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 8. Eu havia prometido que se tivesse se a coisa desse certo, se tivesse oportunidade, iríamos retornar a esse tema, a parábola do semeador. Alguns aqui já que nos acompanharam. Verso 4, capítulo 8 de Lucas, no versículo 4. Diz assim aqui na minha versão: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? No verso 11, Jesus diz: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Como eu disse, nós vimos aqui na última quinta-feira já esse tema. Entendemos aqui algumas coisas muito importantes sobre essa parábola. A primeira delas é que Cristo é o próprio semeador, né? Ele é o semeador por excelência. O semeador saiu, não um semeador, né?
Então, o semeador é o próprio Cristo, e nós vimos aqui, ele diz, a semente é a palavra de Deus. Então, embora acontece resultados diferentes em cada um desses locais onde a semente cai, o semeador e a semente são os mesmos. Por que os resultados são diferentes? Porque os solos onde elas caem são diferentes. Já ouvi alguém dizer que o semeador, não sei até que ponto isso é verdade, né? Mas para a gente pensar, né? Serve para a gente pensar. Diz que o semeador, ele semeava jogando a semente, enquanto ele semeava, ele jogava a semente contra o vento. Jogava a semente, o vento as espalhava em várias direções. Por isso caía em lugares diferentes. Diferente de como nós plantamos aí mandioca, por exemplo, aqui na região, né? Que cava o lugar certinho e coloca a chamada maniba, acho que é maniva, uma coisa assim, coloca ali no lugar um pedacinho, um toquinho da mandioca, coloca no lugar, certo? O semeador jogava, então por isso que caiu em lugares diferentes, caiu ali perto do caminho, na beira do caminho, outros caíram num lugar cheio de pedras, de espinhos, e somente uma parte caiu no lugar onde ele queria, na terra boa, que foi preparada para isso, né? Claro, Jesus estava falando ali a multidões, e ele viu vários grupos de pessoas diferentes, corações diferentes, com objetivos diferentes. E ele quis transmitir lições para todos nós, que de uma maneira ou de outra nos identificamos em algum desses solos. O nosso coração, ele se encaixa em algum desses solos dos quais Jesus falou. Do solo como que à beira do caminho, um solo como um coração cheio de pedras, ou cheio de espinhos, ou a terra boa. Então, na última segunda-feira, nós falamos um pouquinho, nós tentamos estudar um pouquinho sobre a parte da semente que caiu à beira do caminho, né? Que as aves do céu vêm e comem com facilidade. Fica só na superfície, a raiz não se aprofunda na terra, não germina, consequentemente, não cresce, não chegou nem a germinar. Jesus disse que representa o momento que a palavra de Deus é semeada no coração desatento. E por estar desatento, não presta bem atenção, conhecimento não chega ao coração devidamente, e assim Satanás vem e arranca do coração a semente antes que a mesma produza os efeitos desejados, antes que ela germine e venha finalmente frutificar. É o coração desatento. Hoje nós queremos passar para o segundo grupo. É claro, não vai dar tempo de falar dos outros, falar só o segundo grupo também. Verso 6, Jesus disse assim, outra parte da semente caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, por falta de umidade. O verso 13, Jesus dá uma explicação. Ele diz assim, a que caiu sobre a terra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Quando eu leio essa parábola, eu lembro sempre de uma pessoa, no tempo que nós fomos batizados, ali em 22 de setembro de 85, eu, a minha esposa, que era minha noiva ainda, meu irmão, pastor Osmar, fomos batizados ali, uma diferença de um dia, né? Mas eles batizaram na nossa igreja, a Igreja Fazenda Grande, a igreja que a irmã Uda, das nossas moderadoras aí, a irmã Uda foi uma das fundadoras dessa igreja. Ela, com o pastor Inácio Calbemata, trabalhou, né, para que pudéssemos comprar o local onde hoje funciona a Igreja de Fazenda Grande do Retiro. Uda, juntamente com seu pai, grande fundadora de igreja, né? E nessa igreja foram batizados, embora eu frequentava já a igreja de Fazenda Grande do Retiro aqui lá em Salvador, juntamente com meu irmão e minha noiva, eu fui batizado numa outra igreja, na igreja Nordeste de Amaralina, porque quem me trouxe a mensagem foi o irmão Sérgio, lá dessa igreja. Em homenagem a ele, eu fui batizar lá. Mas minha noiva,
hoje minha esposa, e o meu irmão Osmar, foram batizados na igreja de Fazenda Grande. Juntamente com eles, foram batizadas algumas pessoas que também permanecem, graças a Deus, no caminho. Mas uma moça chamou muita atenção, uma moça mais ou menos de 17 anos, 18 anos, não lembro agora, eu tinha 23 anos na ocasião. Essa moça batizou e ela tinha muitas habilidades, era uma pessoa muito desinibida, ela tinha facilidade de se expressar. Ela batizou num sábado. Eu batizei no domingo, ela batizou no sábado juntamente com esse grupo, e no sábado seguinte ela já estava lá na frente, na escola sabatina, apresentando o informativo mundial das missões, que nesse tempo eram todos falados, não tinha vídeo, né? Com muita desenvoltura, com um sorriso nos lábios, muito à vontade. Eu fiquei impressionado com aquilo. Porque para dizer a primeira palavra na frente da igreja, passaram-se alguns meses para eu ter coragem de ler uma mensagenzinha escrita no papel. Mas essa moça, ela, assim como um cometa, né, apareceu assim na igreja, começou dominando quase tudo ali, né? E como batizamos em setembro, aí vieram logo as nomeações. E ela foi escolhida para um cargo já importante na igreja. Eu, extremamente tímido, como vocês percebem que eu sou até hoje, né? Extremamente tímido, quero muito mais, claro, né? Ninguém viu muita coisa, né? Assim, não dá para... Eram poucos meses de batizado, mas arrumaram um cargo para mim ali. Eu acho que a igreja criou uma função, diretor do clube de jovens. Acho que não tinha nem clube de jovens, mas criaram um cargo para mim, para que direcione. Mas é importante, as pessoas que são novas na fé têm funções na igreja, têm ocupações na igreja, isso faz bem ao coração, isso alicerça. Para mim fez muito bem aquilo. Eu quero agradecer esses irmãos carinhosos, né, que se preocuparam com isso, me deram uma função na igreja. Mas essa moça recebeu um cargo importante, né? Eu não lembro o que foi, mas era algo de importância, ela destacou. Porém, depois de alguns meses, eu comecei a perceber a ausência dela. Eu não, a igreja toda, né? Começamos a perceber a ausência. E um dia eu perguntei para alguém, um líder da igreja, cadê a pessoa, né? Cadê essa menina? E ele disse, rapaz, ela não está vindo mais à igreja, a família dela é de uma outra denominação, e quando souberam que ela agora está caminhando para a igreja adventista, vieram para cima. E a perseguição foi muito forte. E ela está tendo dificuldade para vir para a igreja. E ela, quando a visita, ela já começa a falar, questionar a doutrina da igreja. E foi indo, desapareceu, nunca mais apareceu na igreja. Eu creio que ela voltou, né? As velhas práticas, né? Frequentar a outra igreja. Aí quando eu leio essa parte da parábola, especialmente quando Jesus diz, né, que caiu sobre a pedra, aqueles que recebem a palavra com alegria. Aquela menina recebeu com muita alegria, com muita desenvoltura. Esperava-se que ela seria uma grande bênção na igreja. Mas Jesus disse assim, mas estes não têm raiz. Ele disse, creem apenas por algum tempo. E o principal, ele diz assim, na hora da provação, se desviam. Foi o que aconteceu. Na hora da provação, da tentação, da perseguição, não suportam. Por que não suportam? Porque não tem raiz. Não tem raiz. Quando eu era criança, eu acho que ainda faz isso, eu já perguntei, ainda faz isso, essa experiência na escola, eu acho que é da área de ciências, né? Eu não sei em que área, deve estar na mesma área aí, não sei como é que funcionam as matérias, mas aquela experiênciazinha de pegar um feijãozinho, um caroço de feijão, colocar num algodãozinho molhado, né? No nosso caso lá, nos meus dias, que não tinha descartáveis como facilidade que tem hoje, o pessoal coloca em um copinho descartável, né? No meu tempo, colocava numa caixinha de fósforo. Era o que tinha descartável, né? Não jogava, a gente não jogava muito as caixinhas de fósforo, bonitinho, a gente guardava, sempre guardava alguma coisinha ali, guardava o feijãozinho na caixinha de fósforo. E todo dia de manhã eu ia olhar meu feijãozinho. E começava a aparecer uma hastezinha branca,
Você já deve ter feito isso aí também, né? Uma hastezinha branca começa a aparecer. Daqui a pouco a caixa não podia fechar. Ele deixava abertinha ali a caixinha de fósforo. E todo dia eu olhava e ele crescia e mudava alguma coisa. O feijão ia subindo, né? Ele criava as raízes ali no algodão, e aquele caulezinho começava a subir, aquela hastezinha começava a subir, ele se dividia lá em cima, o feijão em duas bandas, as folhinhas aparecendo, eu fiz meus planos ali. Esse feijãozinho vai crescer, vai dar uma colheitazinha, eu vou replantar de novo. Daqui a pouco já era assim, um grande fazendeiro, né? Mas não lembro quanto tempo depois, mas eu sei que foi pouquinho tempo depois, poucos dias depois, eu fui ver meu feijão e ele estava murchando e não teve jeito. Foi irrecuperável, não teve como salvar o meu feijão. O que sustenta uma planta são as suas raízes. O problema daquelas raízes do meu feijão, eles estavam firmados no algodão e água, não tinha nutrientes, não tinha como aquela plantinha se alimentar. A plantinha se alimenta através das suas raízes. Por isso a planta precisa de raízes fortes. Jesus disse que foi a falta das raízes, né? Por não ter raiz, é que essas pessoas se desviaram, essas pessoas se desviam. Esse coração cheio de pedras, de orgulho, de vaidades, de ambições pessoais, eles não permitem que a palavra de Deus em nosso coração ela possa enraizar devidamente para que possa encontrar nutrientes no solo da palavra de Deus. Interessante, irmãos, as raízes elas trabalham de forma silenciosa. A gente não vê, né? Não vê nada acontecer. Mas as raízes vão fazendo a sua obra, escondida dos olhos humanos. Ela não apenas vai buscando os nutrientes, como ela vai se espalhando. E quando ela se espalha, ou se espalham, né, essas raízes elas vão dando sustentação para a planta. Quando eu estava na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, de vez em quando dava um vento muito forte para lá, né? Daquelas ventanias fortes. Esses ventos quebravam telhados, né? Eu vi algumas estruturas metálicas retorcidas pela ação do vento. No dia seguinte, a ventania, os irmãos me ligavam, os anciãos, pastor, aconteceu aqui, o telhado caiu e tal, algumas informações do estrago, e eu saía com os irmãos para ver, né, o que tinha acontecido. E quando nesses dias, por exemplo, aí eu vi algumas coisas que impressionaram bastante. Muito estrago mesmo nas casas, nos lugares, nas árvores. Mas o que impressionou muito foi em uma daquelas avenidas ali perto da escola, da nossa escola lá, esqueci até o nome da avenida ali, ruas, né? Tinha algumas árvores grandes. Essas árvores foram arrancadas, irmãos. Eu nunca tinha visto isso, não sei se você já viu isso. Uma árvore arrancada pela raiz, com a raiz para cima. Pena que na época que não tinha essa facilidade com o smartphone, né? Que a gente dá para fotografar tudo. Queria registrar aquela imagem que me impressionou. A árvore virada assim para cima com a raiz. Que vento é esse? Que arrancou a árvore pela raiz. Eu cheguei perto para ver, impressionado, e percebi que essas raízes quase que não tinham, ou essas árvores quase que não tinham raízes. Árvores ornamentais, elas crescem muito rápido, mas as raízes delas são bem pequenas. E por ser pequenas, elas não suportam, ou não suportaram, a força daquela ventania. Foram arrancadas com raiz, com tudo. Eu corri para dentro do nosso... corri, né, no bom sentido, né? Ali, quando eu vi aquelas raízes levantadas assim, eu fui para o nosso colégio lá, que tinha uma mangueira no meio, no pátio da escola. Do CAGE, né? Colégio Adventista de Ji-Paraná. E lá no meio da escola, né, no pátio, uma raiz que o diretor, meu amigo, hoje pastor distrital lá, pastor Marcos Souza, ele disse,
eu tenho que cortar, ele dizia para mim, tem que cortar essa raiz, porque eu tenho que cortar a mangueira, porque as raízes da mangueira quebram as calçadas aqui. A gente constrói a calçada, a raiz vem e quebra. Vou ter que me livrar, ele dizia, né? E eu fui lá para ver como é que aconteceu com a nossa mangueira, e ela estava lá inteirinha, algumas mangas pelo chão, mangas verdes, galhos quebrados, muitas folhas, mas ela lá imponente no seu lugar, devido às suas raízes, poderosíssimas raízes da mangueira. Eu quero ver o vento arrancar, irmãos. Eu quero ver qual é a tempestade que vai arrancar uma mangueira com as suas raízes. Ele quebra o tronco no meio, mas não arranca pelas suas raízes. Pessoas que não aprofundam no conhecimento da palavra de Deus, que ficam só na superfície. Aquela plantinha como o meu feijãozinho, aquelas raizinhas pequenas, em cima do algodão e com água. Essas pessoas não suportam, irmãos, não resistem às dificuldades. Quando essa plantinha cresce, ela cresce rapidamente. A alegria no Evangelho, as coisas novas que descobriu, as verdades antes esquecidas são restauradas à mente, ao coração, verdades da palavra de Deus. Porém, quando começam as dificuldades, quando vêm as perdas, quando vêm as crises, quando começam os problemas de relacionamento, problemas com trabalho, como é que vai guardar o sábado? Quando começam essas coisas, alguns não suportam. Parece ser o cristão mais convertido, aparentemente, mas não tem raiz ainda. Não suporta. Alguns adentram as fileiras do Evangelho pensando que nunca haverá dificuldade. Pensam isso. Eu pensava isso. A gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor, parece que as pessoas são todas perfeitas. A gente tem essa impressão. E nos esquecemos que em todo ajuntamento humano se verá dificuldades e problemas diversos, principalmente problemas de relacionamento. O mesmo sol, disse um pensador, o mesmo sol que amadurece o grão, destrói aquelas plantas que não têm raízes profundas. O mesmo sol. Quando aqueles que adentram a igreja, que a planta começa a crescer, não tem raízes profundas, robustas, fortes no Evangelho, morrem espiritualmente. Se não criar raiz no Evangelho, morre. Se você adentrou a igreja e ficou só naquele estudo bíblico que você teve, você tem raízes fracas. Se você se alimenta apenas dos sermões da Sala 57, dos sermões que você ouve na sua igreja, se alimenta somente disso. Se você não busca o Senhor, se você não estuda a palavra sozinho, você e Deus, se você não cava fundo em busca da verdade, é assim que as nossas raízes vão se aprofundando, irmãos, no Evangelho. É quando nós estudamos por nós mesmos. As coisas que os pregadores dizem aqui na sala, eu falo na sala agora porque estou falando na sala, mas quando você está na igreja também, você pega aquela verdade, aprofunde aquela verdade e vá atrás daqueles versículos, estude um pouquinho mais, se aprofunde no conhecimento. Isso é questão de vida ou morte, irmãos. Aqueles que fazem isso, esses constroem raízes firmes no Evangelho. Eu sou dessa geração de estudo da Bíblia. Até os anos 80, foi quando eu nasci espiritualmente, nos anos 80, nós éramos conhecidos ali, ainda éramos conhecidos como povo da Bíblia. Ninguém queria se aproximar muito dos adventistas, que liam a Bíblia, estudavam a Bíblia, e nós dizíamos, não leia a Bíblia. Luiz Gonçalves, né, diz assim, não basta ser adventista, tem que ser evangelista, né? Mas no nosso tempo o lema era assim, ó, não basta ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia. É diferente ler a Bíblia.
Acho que muita gente lê a Bíblia, um capítulo da Bíblia, levado pela sua palavra. Não é estudar a palavra, é aprofundar o conhecimento, né, na palavra de Deus, ter o conhecimento mais profundo dessas verdades que estão aí à nossa disposição. É dessa maneira que nossas raízes vão ficando cada dia mais fortalecidas, irmãos. A vida espiritual é alimentada pela união com Cristo. Como eu disse, isso é um processo invisível. As raízes das plantas ficam por baixo do solo, ninguém vê, mas elas estão ali, estão sendo alimentadas. É assim também a nossa união com Cristo. Invisível, eu e Deus. Ninguém pode avaliar a natureza da minha experiência, porque ela é minha, sou eu e Deus, eu não posso avaliar a sua. Mas é imprescindível que exige a necessidade de não um mero conhecimento intelectual das Escrituras, das doutrinas, irmãos. É preciso, se faz necessário, um conhecimento experimental, experiencial da pessoa de Cristo. Esses que aprofundam-se no conhecimento do Salvador, na sua relação com Ele, através das Escrituras. Esses não confiam em si mesmos. Esses não têm raiz em si mesmos, estão ligados a Cristo. Aqueles que têm raiz em si mesmo, esses são de pouca duração, chegada à perseguição, logo se ofendem, se escandalizam e saem. Uma igreja dessa, com um pastor daquele, um pastor bruto daquele, eu não vou mais nunca nessa igreja. Com o irmão daquele jeito que me tratou, que nem fala comigo, passa comigo na rua, nem fala comigo. As pessoas que não têm raiz se escandalizam, irmãos, com pouca coisa, às vezes com muita coisa, né? Eu já passei, né, as minhas agruras, e ainda passo, né? Mas não pode abalar a minha fé, não pode abalar a fé, a confiança, a ligação com Deus de quem tem raízes, quem criou raízes. Como é que estão as suas raízes espirituais? Na palavra de Deus, no conhecimento experimental da pessoa de Cristo. E agora, nesses últimos tempos, nós especialmente aqui, da Sala 57, da nossa amizade com o Espírito Santo, você tem aprofundado as raízes nessa amizade? Você tem conversado com Cristo, conversado com o Espírito Santo? Você tem permitido que eles nos falem através da sua palavra todos os dias, cada manhã, aprofundando o seu conhecimento? Não ficar dependentes daqui. Existem preocupações, irmãos, com alguns que estão em cargos de liderança. Embora a gente não ouve muito falar sobre isso, mas a gente crê, porque a gente conhece como funciona a nossa igreja, né? Eu creio que isso acontece com todas as denominações. Existe aquele perigo, né? Aquele perigo de que a Sala 57 venha a substituir a nossa devoção pessoal. De alguns não buscarem mais o Senhor sozinho, fica esperando dar o horário, das 5 horas, entra o culto dele, está na Sala 57, maravilhoso, mas é imprescindível. E o pastor Wagner já falou isso algumas vezes, além de outros oradores aqui, já falaram sobre isso também. É imprescindível que você entre antes, acorde um pouquinho mais cedo, Sala 57, 5 horas. Busque o seu mais cedo, sozinho, você e Deus. Muitos acreditam que que basta entrar na igreja, ser batizado, de quando em quando fazer algum exercício espiritual ali, né? Mas não percebe que necessita, não apenas aceitar a verdade, mas permitir que a verdade faça mudanças radicais na sua vida, transforme o coração, transforme os hábitos, os pensamentos, as palavras. Se a pessoa conheceu a verdade, você está há quanto tempo na verdade? Essa verdade já está mudando os seus hábitos, sua maneira de falar, os palavrões desapareceram.
O desejo de praticar o pecado ainda está no seu coração, ainda te atrai. O desejo de beber, de fumar, de jogar, de fazer as práticas antigas ainda estão no seu coração. É necessário lembrar que precisamos, isso é só um começo, é uma plantinha que vai crescendo, e quando ela vai crescendo, e as raízes vão ficando mais fortes, uma mudança radical na planta é vista, as pessoas veem, talvez a gente nem perceba muito. Não, talvez não, a gente não percebe, a gente até diz isso, né? E quanto mais próximo nós estamos do Salvador, mais a gente percebe nossos defeitos. Mas as pessoas que estão ao nosso redor dizem, poxa, como tem crescido. Essa serva de Deus mudou muito. Quantos maridos, né, dizem, puxa vida, eu quero ir para essa igreja. Essa mulher, antes de entrar nessa igreja aí, era uma coisa. Olha o que ela está, o que ela se tornou hoje. As palavras dela são diferentes. Se tornou uma mulher mais carinhosa. Ela demonstra mais amor por mim. Ela se preocupa mais, cuida mais das coisas da nossa família. Aquilo atrai para a verdade. As pessoas percebem. Quando eu estava no Pará, no estado do Pará, eu aprendi muitas coisas ali, né? Porque era uma cultura totalmente diferente de mim. Então, quando eu comecei o ministério, eu comecei no estado do Pará. Antes de falar sobre isso aqui, deixa eu dizer por que eu vou falar sobre isso, né? É necessário, sim, desenvolver as raízes. Como é que nós desenvolvemos as raízes? Pastor Bulhão tem uma receita. Ele diz o seguinte, para o cristão se manter firme, eu diria com as raízes profundas, né, firmes, precisa fazer 3 coisas. Ele dizia, sempre falava, oração, estudo da palavra. E ele acrescentava, nos sermões dele, acrescentava uma outra coisa, mas relaciona 3 coisas, mas ele sempre falava meditação, estudar a Bíblia com meditação, né? Mas eu diria oração, estudo da Bíblia e testemunho. Fala de Jesus para as pessoas. É o serviço que se faz para Deus. Não tem cristão que sobreviva sem testemunhar. E essa tem sido a tônica da nossa sala, da sala 57. O sábado é bom quando você testemunha. Você falou de Jesus para alguém? Você não falou de Jesus para alguém? Mas eu orei muito, li a Bíblia muito, mas não falou de Jesus para ninguém. Então está faltando alguma coisa, não é? Precisa aprofundar as raízes, ter raízes firmes, precisa estar firme, se faz as 3 coisas. Mas, como eu disse, não basta ter raízes fortes, firmes e profundas. Essas raízes, elas precisam estar bem arraigadas, bem irrigadas. O cristão tem que estar bem arraigado, raízes fortes, mas essas raízes têm que estar bem irrigadas, porque senão elas secam também. Jesus disse, secou por falta de umidade. Caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou, porque lhe faltou água. Faltou umidade. Um dia desses aqui na sala, já tem alguns meses, uma irmã está testemunhando, anotei o nome dela, que é Eliane Ferraz. Ela não lembro bem assim o contexto, mas ela teve que visitar alguém, mas parece que era alguém de uma classe social mais alta que a dela. E ela foi até aquela pessoa, e depois que ela falou isso para alguém, se alguém perguntou para ela, mas você não teve receio, você não teve medo de falar com alguém, um nível social mais alto do que você? Você não tremeu na hora, não? E ela respondeu, e eu anotei a frase, que eu achei bonita a frase. A Mariane respondeu assim, eu tenho plena consciência da verdade que eu conheço. Eu não tenho receio de pregar para ninguém, porque eu tenho plena consciência da verdade que eu conheço. Eu tenho a verdade, eu sei a verdade. Então não tenho medo para falar de falar dessa verdade com ninguém. Precisamos de raízes profundas, mas bem irrigadas pelo Espírito Santo. Eu quero ler
um outro texto aqui, desculpe, Jeremias. Estamos indo nos aproximando do final aqui. Jeremias, no capítulo 17, nos versículos 7 e 8. Poderia ter usado outro texto, mas eu preferi esse aqui. Bendito, verso 7, Jeremias 17, verso 7. Bendito o homem e a mulher, ou a mulher, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8, porque ele ou ela é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Como eu disse, poderia ter lido o Salmo 1, né? Ele é como a árvore plantada junto, né, na corrente das águas. Diz mais ou menos a mesma coisa. Mas eu achei em Jeremias interessante que ele traz detalhes aqui, né? Que as raízes, né, não tem medo do calor, as raízes. Porque está ali junto a ribeiro. Não se assusta com o calor que está ao redor, porque está bem irrigado. Como eu disse, aí eu volto agora ao Pará, né? 9 anos ali no Pará, abençoado, mas quando eu cheguei ali, tudo era novo para mim. É claro, a gente fica encantado, né? A própria vegetação, o jeito de falar das pessoas, os seus costumes, as suas gírias, né? Até o futebol me encantou, né? Ali a rivalidade feliz, uma rivalidade engraçada entre o Remo e o Paysandu. E eu convivia com aquilo ali. Cada um tinha o seu time, mas era uma rivalidade, digamos assim, sadia, né? Mas o que me encantou mesmo ali foi a variedade de frutas. Eu chamava assim, frutas exóticas, porque eu não conhecia. E os jovens, eles zombavam, assim, entre aspas, brincavam comigo. Pastor, você conhece Cupuaçu? Eu não conhecia Cupuaçu, eu não conheci no Pará. Cupuaçu. Hoje aqui na Bahia está cheio de cupuaçu. Essa região aqui que eu moro tem muito cupuaçu. A primeira vez que eu usei cupuaçu, que eu usufruí do cupuaçu, foi lá. A primeira vez que comi açaí foi no Pará. Mas além desses dois que já foram exportados para o mundo todo, né, cupuaçu e açaí, eles apareciam com algumas coisas. Pastor, conhece bacuri? Eu não sei o que é, não. Pastor, não sabe de nada, pastor. Se eu conhece bacaba, pastor, não sei o que é. Ele sabe o que é uxi, um suco de uxi, pastor, não sei o que é. Murici, tucumã, beribá, eram os nomes, né? Opa, meu tempo aqui. Estamos concluindo aqui, né, com essa história. E eu ficava sem... Eu procurava no meu universo aqui da Bahia, né? Você conhece jaca? Para tentar, né, me proteger, né, da pressão, que eles tinham frutas demais. Você conhece jaca? Opa, isso aqui tem jaca de tudo quanto é tipo. Laranja, eu não quis nem falar de manga, porque eu comi uma manga lá uma vez que era desse tamanho. Cadê? Minha mão está aqui, é desse tamanho, assim, mais ou menos. Esqueci o nome da manga. Um caroço desse tamanho, assim. Com pouca fibra, só polpa, coisa especial. Eu não queria nem falar de manga, que eles iam me humilhar. A grande variedade de mangas no Pará. Mas um dia, eu não lembro como, mas eu lembrei de uma fruta. E eu disse, vocês conhecem umbu? Aí eles ficaram se olhando, ninguém sabia o que era. Aí eu tirava onda, né? A frutinha agridoce que dá no sertão. O sertão da Bahia tem muito umbu. E dá para fazer muitas iguarias, dá para fazer umbuzada. Eu estou falando aqui, mas talvez tenha alguém aqui entre nós que não nem conheça umbu, viu? Eu acho difícil, né? Mas a nossa região aqui, da Bahia, aqui do Nordeste, aqui tem muito umbu. Como eu tinha poucos argumentos sobre umbu, eu comecei a estudar sobre umbu. Eu queria ter argumento para quando eles viessem. Pastor, você gosta de tucumã? Você conhece umbu? Eu me segurava, eu esqueci de uma siriguela que tem por aqui, né? Só tinha umbu aí. Mas eu fui estudar.
Na época não tinha tanta facilidade com a internet, mas eu ia nas lan house, né? Você lembra disso? Lan house para pesquisar sobre umbu. Eu descobri algumas coisas interessantes sobre umbu. A primeira coisa que eu descobri é que o umbu vem do Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. E em Tupi-Guarani não é umbu, é imbu, em Tupi-Guarani. Inclusive, existem algumas pessoas, principalmente pessoas do interior, né, da roça, já chamam de imbu. Né? E a gente está falando errado, é umbu. Mas Tupi-Guarani é imbu mesmo. E outra coisa interessante é que imbu não se refere ao frutinho, à fruta. Imbu é a árvore. Os índios, né, os nativos, eles chamavam o umbuzeiro de imbu. O umbuzeiro, ele é a árvore símbolo do estado da Bahia. Cada estado tem uma árvore símbolo. Pesquise com a sua. Da Bahia é o umbuzeiro. O sertanista Euclides da Cunha, no seu best-seller, né? Os Sertões, ele fala bastante do umbu. Ele diz que o umbuzeiro é uma árvore sagrada no sertão. Ele diz. Não apenas porque dá sombra. Agora, uma característica interessante do umbuzeiro é que ele resiste a grandes estiagens. Grandes estiagens. Eu morava numa região, a região do sudoeste, do semiárido. Quando eu vinha de lá, do semiárido para cá, para a região de Salvador, fazer visita aqui meus familiares aqui, lá em Salvador, aí passava por uma região muito seca, ali de Jequié, muito seca. A gente via aqueles pastos, tudo marronzinho, né, seco. Mas de quando em quando vinham os pontos verdes, eram os umbuzeiros. Tudo secava ao seu redor, mas ele permanecia verde. Quando a estiagem era muito demorada, muito prolongada, o umbuzeiro perdia suas folhas, ficava só o tronco. A gente olha longe assim, pensa que está morto, está seco. Mas vai pensando, ele estava vivo. E eu fui pesquisar por que o umbuzeiro resiste a grandes estiagens. Descobri que a palavra imbu, em Tupi-Guarani, significa aquela que dá de beber. 4 letras, imbu, aquela que dá de beber. Assim que os índios denominaram aquela árvore que, na época de grandes estiagens, eu creio que existem coisas, acho que é isso, Deus dá orientação ao homem, diz para ele. Deus diz para os índios, cave lá a raiz do umbuzeiro. Está morrendo de sede. E eu não sabia, irmãos. Eu descobri nesses meus estudos que as raízes do umbuzeiro são esponjosas. E elas retêm grandes quantidades de água. São batatas, retêm água. Por isso a gente chamava aquela que dá de beber. Eu li num site, me parece da Embrapa. Aliás, eu conferi essa informação em vários sites, né? Dizia que um umbuzeiro de porte médio ele é capaz de armazenar entre 2.500 a 3.000 litros de água. Irmãos, eu fiquei impressionado com isso aí. Eu confesso a você que eu não acreditei nessa informação. 3.000 litros de água é muita água. São 3 tanques daquele que, em alguns lugares, são feitos batismos. Muita água, num pé de umbuzeiro. Os índios arrancavam aquelas batatas, extraíam a água e saciavam sua sede. Por isso, chamavam o umbuzeiro de imbu, aquela que dá de beber. O que o umbuzeiro tem a ver comigo e com você, irmãos? Como um umbuzeiro, nós precisamos ter raízes grandes, profundas, mas raízes que retêm água. É por isso que o umbuzeiro ele está sempre verdinho. Ele é como uma árvore plantada junto às águas. Não tem medo do calor, como disse aqui Jeremias. A sua folha fica verde. Jeremias está falando aqui do umbuzeiro, irmãos. No ano da sequidão, ele não se perturba e não deixa de dar fruto. Está tudo seco ao seu redor, mas o umbuzeiro está frutificando, porque suas raízes estão bem irrigadas, profundas e bem irrigadas. Precisamos aprofundar nossas raízes no conhecimento de Deus, irmãos.
no conhecimento da sua palavra, no conhecimento experimental com ele. Nosso culto devocional tem que ser grande, profundo, temos de dar tempo para isso. Por isso precisamos acordar mais cedo, antes de ir para a sala 57, vamos para o culto. Primeira hora, primeiro momento, você e Deus. Você tem aprofundado as suas raízes no conhecimento de Deus? Tem permitido que o Espírito Santo tenha irrigado essa plantinha? Tem armazenado, ou seja, tem tesourado no seu coração? Você percebe que já tem algum tempo que nós não damos ênfase a decorar versículos da Bíblia. Nós não decoramos mais nada, não decoramos mais número de telefone. Nós temos no celular à mão o tempo todo. Quando comecei o ministério, eu decorava o número de telefone de todos os membros, pelo menos os líderes das igrejas onde estava. Eu que sabia tudo. Eu lembro que teve uma vez que eu saí do meu distrito e o secretário ligou para mim, disse: Flávio, qual o número daquele irmão lá da cidade de Igarapé-Mirim, meu primeiro distrito? Qual o telefone dele? E eu dizia para ele, eu ainda lembrava. Nossa mente era exercitada para decorar números de telefones. E nós tínhamos o hábito, como igreja, de decorar versículos da Bíblia. Se você olhar na sua lição de escola sabatina, lá está escrito verso para memorizar. Mas a gente não memoriza. Nós perdemos o hábito de memorizar versículos da Bíblia. Às vezes, em reuniões, nós terminávamos reuniões quase sempre, especialmente reunião de jovens, em JAs. Né? Para quem não sabe o que é o JA, né? O culto dos jovens adventistas. Nós chamamos simplesmente, de forma carinhosa, o JA. É o culto dos jovens, que normalmente é feito no sábado à tarde. O culto dos jovens não somente para os jovens, mas para toda a igreja. Né? E no JA nós terminávamos, era um hábito, já era uma cultura. Terminar a reunião, antes da oração, cada um vai dizer um versículo da Bíblia. Você lembra disso? Hoje não cobramos mais isso, né? Hoje nós temos dificuldade. Quando tem uma reunião como essa, cada um vai dizer um versículo da Bíblia, aí fica procurando um versículo. Onde é que tem um versículo? Já sei qual é o meu. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é o meu versículo. E a fila vem rodando, cada um dizendo um ali, quando vai chegando perto do seu, o que está antes de você, diz o Senhor, meu pastor, não me faltará, e você fica sem o versículo, sobe aquele. Precisamos decorar versículos da Bíblia, exercitar de novo a nossa mente, para entesourar em nossa mente versículos da Bíblia, textos importantes da Bíblia. A história nos diz, a história da igreja nos diz que existiam pessoas que decoravam capítulos inteiros da Bíblia. Os valdenses decoravam versículos, aquelas crianças eram preparadas, os locais onde estavam os valdenses, lá nos Alpes suíços, né? As crianças eram preparadas como se fossem universidades para decorar livros completos da Bíblia. Entesourar aqui, iam precisar. Não tinha as escrituras com facilidade. Decoravam, colocavam aqui. Eu li que o pastor John Neves Andrews, que dá nome a uma das mais importantes universidades adventistas lá nos Estados Unidos, a Universidade de Andrews, que era um dos maiores cérebros que já teve na igreja adventista. Alguém perguntou se ele era diziam que ele tinha a Bíblia toda decorada. E ele responde, não, isso é impossível, ter toda a Bíblia decorada. O máximo que eu posso fazer é, se o Novo Testamento for queimado, for destruído, eu posso reproduzi-lo palavra por palavra. Não sei se isso é uma lenda, mas a história diz que o pastor Andrews, ele tinha todo o Novo Testamento decorado na cabeça. Por que não entesourar as verdades, decorar versículos da Bíblia de novo, permitir que esses versículos que estão aqui na nossa mente, eles façam a sua obra. Sabe qual foi o primeiro versículo que eu decorei da Bíblia? Foi quando eu comprei minha primeira Bíblia. Eu comprei um livro. O livro dizia como... Aqui está o que eu achei. O livro era como estudar a Bíblia sozinho. E entre as coisas que devia fazer, era decorar versículos da Bíblia. E tinha um versículo lá, alguns versículos que eram de sugestão. Josué capítulo 1, verso 9. Não aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nele dia e noite,
para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Eu nunca esqueci. Está entesourado aqui. Não a parte da tua boca o livro da lei, a palavra de Deus. Que tal, nessa nova semana que já começou, aprofundarmos um pouco mais nossa relação com Deus e com a sua palavra? Estudar a Bíblia para ter raízes fortes e bem regadas, para que no momento da provação, que talvez já tenha chegado a provação, as nossas folhas possam até ir, possam até parecer que secou, mas que continuemos firmes na esperança, permitindo que o Espírito Santo realize a sua obra, que é irrigar nossas raízes, de modo que possamos continuar frutificando para a honra e glória do seu nome. Gostaria você de rogar ao Senhor que Ele dê mais alegria no estudo da sua palavra, na sua relação com Ele, no seu culto pessoal, e reservar mais tempo para isso, aprofundar. Quero ver, tem alguma mão aqui? Quero ver as mãos. Amém. Querido Pai, te louvamos porque nesta manhã o Senhor nos encontrou mais uma vez. Nesta manhã o Senhor nos falou ao coração através da tua palavra e nos mostrou nossa necessidade de estudarmos mais a tua palavra, aprofundarmos mais nossa relação contigo, através da experiência contigo. Entendemos que não existe outro meio de fazê-lo senão através da oração, através do estudo. Queremos, ó Deus, voltar a estudar a tua palavra como no passado. Queremos voltar a ser o povo da Bíblia, aqueles que exaltam a tua palavra acima de qualquer outro livro, qualquer outra postura, qualquer outra atividade. Que possamos ver na tua palavra a nossa única regra de fé e de prática, mas que não seja apenas um simbolismo, que seja de fato um alimento, um banquete, que o busquemos todos os dias, que nos alimentemos dela todos os dias. É verdade que ao olharmos para nós mesmos, talvez percebamos que nossas raízes ainda são muito fraquinhas. Quem sabe outrora tivemos raízes mais fortes, mais bem regadas. Hoje, talvez, elas tenham ficado enfraquecidas, ó Deus. Pedimos, ó Deus, perdão pela nossa negligência, mas pedimos poder para que o Senhor nos enche, que o Espírito Santo nos mova outra vez na busca de Deus cada manhã, que possamos fazer dessa atividade a mais importante em nossa vida, buscar o Senhor, estreitar nossos laços de amizade contigo, que o nosso relacionamento contigo seja real, possamos aprender, ó Deus, a conversar com o Senhor através da oração, falar com o Espírito Santo através da oração, que possamos, ó Deus, de maneira mais intensa do que antes, descobrir as suas verdades e desaguar para outras pessoas. Queremos ser cristãos umbuzeiros ou imbuzeiros. Não queremos ser pé de rato. Queremos ser aqueles que nascem e crescem para a eternidade. E não para durar apenas um pouquinho de tempo, somente enquanto vem a provação. Talvez eu fale para alguns que estão sofrendo a dureza da provação. Quem sabe, ó Deus, provações físicas na saúde, na sua saúde, provações familiares, financeiras, espirituais. Que o Senhor tome meu irmão, minha irmã, nessa manhã em tuas mãos. Que no momento que a tua palavra foi pregada, semeada no seu coração, ele compreendeu que precisa ter raízes mais profundas, que ela compreendeu que precisa estudar mais a tua palavra. Isso possa ajudar-nos, ó Deus,
a caminhar ao teu lado, como um umbuzeiro, em meio à dificuldade, permanecer verdinhos e frutificando, isso seja para a honra e glória do teu santo nome. Permita, ó Deus Santo, que nossos irmãos, nesta manhã, todos nós, possamos compreender que as provações e dificuldades são ministros teus, para purificar nossa vida, para nos aproximar de ti. São bênçãos, ó Pai, que nós te pedimos nesta manhã, já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.